Amigos da Rádio Piratininga, muito boa noite para você ligado no Parada dos Esportes. E o assunto agora é o rugby, porque São José dos Campos terá um representante na arbitragem do Campeonato Sul-Americano de Seleções, entre os dias 17 e 25 deste mês, lá em Montevidéu, no Uruguai. Por sinal, o Cauã Ricardo, de apenas 23 anos, será o único árbitro brasileiro na competição. E é com ele, com quem a gente vai bater um papo agora. Cauã, boa noite. É um prazer te receber aqui na Rádio Piratininga dentro do programa Parada dos Esportes. Cauã. Fala galera, boa noite. Antes de mais nada, muito obrigado à Rádio Piratininga pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o meu amado e querido rugby. Ô Cauã, antes da arbitragem, o rugby entrou na sua vida ainda adolescente, como atleta das categorias de base do São José Rugby. Então conta aí pra gente como é que foi esse início no esporte da bola oval. Exatamente isso aí, meu caro. Eu entrei na categoria de base do São José por volta dos meus 10, 11 anos de idade. Eu entrei lá por meados de 2009, quando eu ainda era um jovem pequeno aprendiz do rugby, e os projetos sociais que o próprio clube desenvolvia junto à parceria, à prefeitura, me fizeram estar conhecendo. Desde então, por mais que eu não siga nessa ideia de estar no meio oval dentro de campo como jogador, sem sombra de dúvidas eu procuro cada vez mais estar cooperando e ajudando na ideia de seja dentro ou fora de campo. Certo. Agora me diga uma coisa, como é que foi essa transição de atleta para árbitro de rugby? É uma história bem interessante. Eu vim da categoria de base, me desenvolvi toda a parte de infantil do São José Rugby e até mesmo juvenil. Mas lá por volta de 2014, um treinador meu, por muito incentivo, acabou me passando a ideia de entrar e fazer um curso de arbitragem. E foi uma experiência, eu diria que gratificante, porque depois disso, minha visão de jogo melhorou muito. Sem sombra de dúvidas, eu pensava que a arbitragem era uma coisa e depois de fazer o curso eu pude estar entendendo que na realidade é outra. Quando eu digo isso a gente tem aquele lado, principalmente pelo viés do futebol brasileiro, de que o árbitro é o vacilão, é o malvado da história, é o carrasco, e no fim das contas é só mais uma pessoa que está disposta a fazer com que o jogo aconteça. Então, lá em 2014, quando eu fiz o meu primeiro curso por incentivo de um treinador e fui desenvolvendo, e hoje, em 2020, eu uso isso como viés de trabalho e principalmente tentar agregar, eu diria que é enriquecedor e sem sombra de dúvidas foi fundamental para o meu desenvolvimento até mesmo pessoal, não só dentro do esporte. Agora, Cauã, me explica o negócio. No futebol tem uma máxima que vários árbitros já disseram que eles foram jogadores frustrados de futebol e por isso que eles foram para a arbitragem. Para você, segue essa regra ou você era um bom jogador? Conta aí. Ah, você tá tirando sarro comigo, cara. Para ser sincero, eu era um bom jogador. Não era um excelente, não era o melhor deles, mas eu fazia o combo atleta muito bem. Eu corria bem, eu tinha uma boa velocidade, eu chutava bem a bola quando necessário, eu derrubava bem os jogadores que a gente chama de tackle. Então eu fazia as funções, o arroz e feijão, como a gente fala no rugby, muito bem. Eu trabalhava o simples com uma forma boa. Não era o melhor derrubador, não era o mais velocista, mas eu tinha um leque razoavelmente legal. Eu conseguia cumprir as funções de um atleta de rugby de uma forma interessante. E eu acho que esse foi minha forma de trazer também para a arbitragem isso. Talvez eu não seja o árbitro mais técnico, o árbitro mais rápido. Mentira que isso eu sou bem competitivo, cara. Na arbitragem eu consigo assumir bastante. Mas eu acho que eu acabei trazendo isso também para o meio da arbitragem. E essa competitividade que eu tenho na veia e no coração acabaram fazendo com que eu buscasse cada vez mais trazer esse lado semi-profissional para o lado da arbitragem no rugby também. Tá certo. Agora, brincadeiras à parte, Cauã, como é que foi aí pra você a sensação quando você foi comunicado que estava escalado para fazer parte do quadro de árbitros lá na Sul-Americana de Rugby no Uruguai? Cara, eu diria que a sensação de ser escalado para esse sul-americano foi recompensador. Durante o ano, aqui no Brasil mesmo, nós desenvolvemos diversas atividades com os árbitros. E uma delas foram as reuniões online que ajudavam a alinhar critérios e tudo mais. E como eu já venho fazendo parte há um tempo do grupo de árbitros da América Latina e também de estudos da World Rugby, que é a Confederação Internacional,
Isso foi muito gratificante ver que o berço que é, seja São José ou seja Brasil, ou mesmo São Paulo, acabou se expandindo. Então, a ideia de poder crescer com o esporte e ver com que todo esse esforço e trabalho que eu tive lá atrás está sendo recompensado. E eu diria até mais que hoje em dia é gratificante imaginar com que tantas pessoas lá atrás me apoiaram, acreditaram no meu sonho, e isso está trazendo frutos, não só meus, mas com que a visibilidade de um árbitro brasileiro possa estar crescendo no meio da América Latina e talvez até do mundo. Então isso para mim é muito gratificante. Eu acredito que para todos que estão ao meu redor também é muito bom. E daqui para frente, até a sua ida, vai ter algum tipo de preparação especial para a competição ou não? Cara, tem sim. Para ser bem sincero, a gente está tendo que cumprir alguns critérios e quesitos para estar fazendo a viagem, como as avaliações regulares de teste de Covid e também atender aos fatores básicos de saúde em relação ao Covid. Então, desde que eu fui informado, a quarentena e os critérios eles ficaram um pouco mais rigorosos, e principalmente os fatores de preparação, seja físico ou mental, aumentaram. Então, a disciplina em relação ao trabalho, posso dizer que eles duplicaram, se não até triplicaram. Eu tenho já uma constância de leitura das leis, assistir jogos e tudo mais, mas desde que eu tive a confirmação da minha viagem, isso ficou mais intenso. E a preparação física, isso não para. Sou um fanático por treinar desde a época de jogador, então isso só melhora. Ô Cauã, já saiu a escala? Você já sabe quando e qual partida você fará na sua estreia na Sul-Americana? Ainda não. Como os jogos eles começam só lá no dia 17, o diretor de arbitragem deixou para estar informando a gente pessoalmente, até por meio de cordialidade e respeito ao trabalho de todos. Então as escalas elas sairão por volta do dia 12, 13, acredito eu. E isso é muito bom, para ser sincero, porque a gente tem esse tempo de preparo. 5 dias são, sim, ótimos para a gente estar se preparando, tendo em vista que a gente já vai estar concentrado no Uruguai. Isso é muito bom para justamente ajudar na ideia de trabalho e para melhor qualidade dos jogos e na condução da partida. Ô Cauã, quero te agradecer, esse bate-papo foi muito bacana, conhecer um pouquinho da sua história, conhecer aí um pouquinho também sobre a arbitragem de rugby. Te desejo boa sorte na competição e que seu trabalho passe ileso por lá, porque se isso acontecer, significa que o trabalho da arbitragem foi realizado com sucesso. Grande abraço para você, obrigado e boa noite. Muito obrigado, antes de mais nada, pela Rádio Piratininga, pela oportunidade de estar conversando com vocês hoje à noite. E isso que você falou é justamente a maior verdade. Eu acredito que, sem sombra de dúvidas, o trabalho do árbitro ele é excelente quando ele menos aparece. Parece meio contraditório ou até piegas, mas acho que quanto menos o árbitro for lembrado de cada partida, melhor provavelmente foi esse jogo. Então, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade em estar divulgando um pouquinho do meu e do trabalho de todos os árbitros brasileiros. Sem sombra de dúvidas, a ideia é poder representar muito bem cada um dos árbitros que aqui estão. Tá aí, esse foi o jovem árbitro joseense Cauã Ricardo, de apenas 23 anos e que vai representar o Brasil na arbitragem do Sul-Americano de Rugby lá no Uruguai, em Montevidéu. E além dos anfitriões, Brasil, Chile e Argentina disputam a competição entre os dias 17 e 25 deste mês. Tá certo? De minha parte, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.